No vídeo de hoje a gente conversa sobre Amos Oz, autor que tá meio sumido aqui deste canal, que, né, freguesia sabe que ano passado a gente só falava do homem por aqui, e aí demos um tempo neste ano, mas cá está de volta e em dose dupla, na verdade nem dupla, tripla, quádrupla. Temos muitos livrinhos aqui dele no meu colo hoje. E o porquê disso? Seguinte, recentemente a gente teve no Clubinho, que é o meu clube do livro, informações estarão aqui no box de descrição, a leitura conjunta de Judas, que foi o último romance de Amos Oz e é tido como o mais aclamado dentre os seus romances. Só que eu já li muita coisa do Amos Oz, principalmente da não ficção dele. Este foi só o segundo livro de ficção que eu li dele, mas assim, da não ficção eu li praticamente tudo, falta só um livro, estou olhando aqui para ele neste momento, inclusive. Então, posso dizer que tenho certa familiaridade com a obra dele e por conta disso eu consegui ver que aqui em Judas um tema reaparece aqui de forma central, aliás, mas é um tema que é abordado em praticamente tudo o que eu li do Amos Oz, em algumas obras de forma mais evidente e em outras nem tanto. E chega de mistério, que tema é esse? O tema é traição. E eu sei que aí traição, muita gente pode pensar em questões conjugais, né? Não é desse tipo de traição que a gente tá falando, a gente conversa sobre isso mais pra frente no vídeo, mas qual o propósito deste vídeo aqui? Pensei em falar-vos então sobre Judas, um resuminho do que a gente tem aqui no livro, depois falaremos sobre Pantera no Porão, que é o outro romance que eu li do Amos Oz, e como não tem resenha por aqui, acho que agora a gente resolve este problema falando dos dois livros, porque os dois são bem parecidos e têm os mesmos problemas, na minha opinião, então a gente conversa sobre tudo isso. E depois a gente amarra com também uma parte da não ficção dele, em que ele também fala sobre a traição, porque eu acho que a visão que ele tem sobre o tema é muitíssimo interessante e acho que a gente só tem a ganhar tendo esse tipo de visão, ou pelo menos tendo algum tipo de contato com ela. Pois bem, comecemos então por Judas, último romance publicado de Amos Oz. Seguinte, aqui nós temos uma Jerusalém dividida. A gente está no fim da década de 1950, 1959 para 1960, esses são os 2 anos em que o romance é ambientado. E nós temos como protagonista um homem chamado Shemuel. É uma pessoa bastante esquisita, para dizer o mínimo, mas ele vem de uma família ali que inicialmente tem uma boa condição financeira, então os pais conseguem apoiá-lo de modo que ele consegue se dedicar aos seus estudos universitários sem ter de trabalhar ou algo do tipo, dedicação exclusiva aos seus estudos. Só que em certo momento a vida dele meio que vira de cabeça para baixo, porque a empresa da família vai à falência, então os pais não podem mais apoiá-lo, e aí a continuidade dos estudos dele, bem como algumas outras coisas que ele fazia, acaba ficando comprometida. E junto com isso nós temos a namorada dele terminando com ele e indo casar com um outro cara. Então a vida não está muito fácil para Shemuel naquele momento. Ele começa a pensar muito no que ele quer, repensa várias decisões e ele acaba decidindo interromper os seus estudos, para a grande infelicidade da família, que queria que ele continuasse com aquilo, mas o Shemuel quer sair dali, quer se afastar da família, do grupo de amigos, quer sair daquele ambiente, espairecer um pouco e ver se nesse meio tempo ele consegue se encontrar, consegue descobrir o que ele realmente queria fazer da vida, ver se ele consegue se sentir melhor. Só que quando ele decide que vai abandonar os seus estudos, ele vê um anúncio de um emprego, de uma vaga de emprego. E essa vaga de emprego é bastante esquisita. Basicamente, o que se pedia era um jovem estudioso que pudesse acompanhar um idoso, que teria algumas limitações ali, pelo que a gente pode entender de início, mas o emprego seria basicamente, então, ficar algumas horas durante a noite fazendo companhia a esse idoso, conversando com ele, ouvindo o que o idoso teria a dizer, etc. E aí teria uma pensão completa e também moradia. Isso, pensão completa, moradia, mais um pagamento que, pelo que a gente vê aqui, não era grande coisa, mas o emprego também não parecia ser tão complicado assim. Então, Shemuel vê aquilo e pensa, putz, talvez isso aqui sirva pra mim, hein? Porque eu vou ter um tempo aí à toa ao longo do dia, depois só ter de fazer companhia, conversinha. Acho que vou dar uma olhada nisso aqui. Então ele cata suas coisinhas e vai até a essa residência e lá conhece
duas pessoas bastante esquisitas. Vocês estão vendo que as coisas aqui são meio esquisitas, né? Acho que eu já falei isso umas 3 vezes ao longo do vídeo. Mas acredito que não tem uma expressão muito melhor pra descrever, não, porque é uma situação bastante peculiar. Então ele chega lá e conhece o idoso ao qual ele faria companhia se conseguir o emprego. O nome dele é Gershon Wald. A gente vê que ele tem toda uma rotina lá que o Shmuel teria de seguir, fazer as coisas direitinho para que tudo fosse do jeito dele. Já estava bastante acostumado com aquilo, enfim. É um homem bastante tagarela, ele gosta muito de falar. Inclusive, quando o Shmuel o conhece, ele tá ao telefone com outra pessoa, conversando ali, tendo meio que um debate. E nessa casa não vive somente o Wald, vive também uma mulher chamada Atalia, que é a mulher que, inclusive, colocou o anúncio de emprego que o Shmuel viu. Então ele conhece essa mulher e essa mulher revela-se muito atraente. Ela tem ali por volta dos seus 40 anos, é muito bonita, mas também muito misteriosa. Aliás, não somente a Thalia é misteriosa, mas todo o ambiente ali, porque eles não dão muita informação sobre eles. Inclusive, a Thalia pede que o Shmuel assine, né, faça um contrato ali por escrito de que ele não vai falar sobre o que acontece naquela casa com ninguém, qual é a função dele, enfim, não pode falar nada sobre o que acontece ali, sobre aquelas pessoas. Shmuel aceita, então, a Thalia pensa que ele está apto a ocupar o cargo, e aí ele começa a desenvolver suas funções ali, enquanto tenta descobrir qual é a relação existente entre aquelas duas pessoas. Por que que eles moram juntos? O que que eles faziam antes? O que está acontecendo ali? Obviamente, não vou falar nada disso para vocês, porque vocês terão de ler o livro para descobrir. Então, em resumo, é o que a gente tem aqui em Judas. E agora vamos para Pantera no Porão, o primeiro romance que eu li de Amos Oz. Aqui nós estamos também em Jerusalém, mas em um outro período. Lembremos que aqui, 1959, 1960, aqui 1947. E isso é muito importante, porque 1947 foi o último ano da ocupação britânica ali na região de Israel-Palestina. E eu sei que estou incorrendo no anacronismo agora, porque o Estado de Israel nem existia ainda, né? O Estado de Israel foi proclamado em 14 de maio de 1948 e estamos em 1947 aqui, mas já às vésperas da Guerra Árabe-Israelense, que foi o conflito que se deu logo após a proclamação do Estado de Israel. Pois bem, eis que nesse contexto bastante polarizado, nós temos aqui a figura de Prof, que é um menininho, na verdade o Prof é o apelido dele, porque ele é todo intelectualzinho, gosta de estudar, aprender idiomas, ler livros, etc. Então os coleguinhas o chamam de Prof, abreviação de professor. E o livro é narrado pelo próprio Prof, mas quando ele tá mais velho, ele tá rememorando a sua infância. Aqui ele tem por volta de 12 anos, né? Isso, 12 anos exatamente, vi aqui na quarta capa. E o Prof fica numa situação bastante complicada, porque ele aprende que não deveria fazer contato com os britânicos, que eram pessoas malvadas, que não deveriam estar ali. E o Prof inicialmente mantém sua distância mesmo, só que ele acaba fazendo amizade por conta de uma certa situação com um soldado britânico. E eles passam a se encontrar com certa frequência, e eu acho até bonitinho o motivo dessa amizade, porque o motivo é, basicamente, o soldado britânico queria aprender hebraico, e aí, em troca, ensinaria inglês ao Prof. Então, eles ficam nesses encontros, de início o Prof fica todo meio desconfiado, né, mas depois vai cedendo e passando a ter um certo afeto, digamos, em relação a esse soldado britânico, só que logo os amiguinhos de Prof descobrem que ele tá de conversinha com um soldado britânico. E Prof, então, acaba sendo taxado de traidor por seus colegas. Afinal de contas, ele estava de conversinha com o inimigo. E como eu falei pra vocês no começo deste vídeo, eu acredito que estes romances são muito parecidos, tanto que, na minha visão, partilham dos mesmos problemas, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A questão do Judas já aparece aqui em Pantera no Porão. Ele fala um pouquinho disso, mas realmente não é o foco dessa discussão. A gente tem muito a vivência do Prof aqui e é até legal, vou já falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, aqui, a questão sobre Judas é bem mais desenvolvida, muito interessante, inclusive. Aliás,
talvez quem leia contos aí, coletâneas de contos de um mesmo autor, já deve ter sentido isso. Mas sabe quando você lê um texto de um autor e aí depois você lê um outro texto dele que acaba sendo muito parecido com o anterior, e aí você fica, putz, eu acho que esse autor estava com essa ideia aqui e queria desenvolver mais isso, queria chegar na forma perfeita, sabe? No que ele realmente tinha idealizado para essa ideia. Já vi isso com inúmeros autores e para mim isso acontece com o Amos Oz. Acho que ele compôs Pantera no Porão, só que aquilo ficou um tempo na cabeça dele, talvez ele tenha pensado, putz, ainda não é isso aqui que eu queria, e aí ele vem e traz Judas, porque os livros são bem semelhantes, não em estrutura, mas nessa questão assim da temática abordada, em você ter o personagem, né, que é taxado como traidor, as discussões que isso proporciona. Só que, curiosamente, eu acho que como romance, Pantera no Porão é mais bem executado, apesar de que eu ainda acho que é um romance meio problemático. Eu cheguei à conclusão, após a leitura destes dois romances aqui, ainda mais sendo Judas tido por aí como o grande romance do Amos Oz, cheguei à conclusão de que eu talvez prefira, talvez não, eu prefiro bem mais a não ficção do Amos Oz, porque para mim pareceu, principalmente aqui em Judas, que ele não conseguia decidir se o livro ia ser um romance ou se seria um ensaio. Eu não acho que a costura entre esses dois gêneros fica muito bem feita, sabe? A gente tem os capítulos aqui que a gente tem discussões sobre Judas, mas que acaba não sendo um negócio meio amarrado. E eu acabei sentindo que os personagens não é que não são bem construídos, mas acabam ficando um pouco à margem, porque parece que a discussão da traição aqui e essa problemática de Judas é o foco, e não a vivência dos personagens, sabe? E aqui, em Pantera no Porão, eu sinto que tem uma preocupação maior com a vivência dos personagens. Também tem a preocupação, obviamente, com essa temática da traição, mas eu acho que ela é colocada aqui de uma forma muito mais amarrada a um enredinho, sabe? Então a gente tem, por exemplo, um tribunal montado para acusar o prof, e essa cena é muito legal, representa diversas coisas ali no contexto, só que fica bem amarradinho num romance mesmo. E aqui eu senti que é um livro meio Frankenstein, sabe? Que não sabe se é romance, se é ensaio. Ainda assim, é um livro que eu recomendo bastante, porque se você se interessa pelas temáticas aí que eu falei, vale a pena ler, mas já tenha em mente que, pelo menos pra mim, né, pode ser diferente pra você, mas pra mim não foram leituras excepcionais, não gostei da experiência de leituras de ambas, mas é porque a não ficção do Amos Oz, vocês sabem, né, de Amor e Trevas foi a minha melhor leitura no ano passado. Pra quem não sabe, de Amor e Trevas é o livro de memórias do Amos Oz. E, pois bem, aqui a questão da traição já ficou muito clara, né, temos o prof sendo taxado de traidor. Mas e em Judas? Bom, muitos aí já podem ter percebido a questão da traição no próprio título, não é? Judas. Mas o que acontece? Vocês lembram que o Shmuel, que eu falei, né? Na verdade, que o Shmuel estudava, né, numa universidade, ele tinha uma tese e a tese dele era sobre Judas. Ele investigava a visão que os judeus tinham de Judas e que os cristãos tinham de Judas também. E ele propõe uma problemática muito interessante aqui, que é: será que Judas foi realmente um traidor? Aqui nós temos uma visão que apresenta a ideia de que, na verdade, Judas teria sido o maior devoto de Jesus. Interessante, né? A gente tem alguns argumentos aqui sendo apresentados, como, por exemplo, o fato de que Judas era muito rico, então ele não precisaria trair Jesus por dinheiro. Foram oferecidas, se não me falha a memória, 30 unidades monetárias, digamos, e aí o Amos, eu li algumas entrevistas dele sobre este livro, foi até pesquisar se 30 unidades monetárias em questão naquele tempo equivalia a muito dinheiro, e ele descobriu que não. Tem a questão também de que Judas teria de beijar Jesus no rosto para indicar quem ele era, e para ele isso não fazia sentido, porque Jesus não se escondia, muitos ali sabiam quem era Jesus, não era difícil descobrir quem era aquele homem.
E a visão que ele coloca aqui é a de que Judas acreditava tanto naquele homem, então foi lá colocado primeiramente para espionagem realmente, ver ali o que Jesus estava aprontando, mas aí acabou conhecendo a filosofia de vida, vendo os milagres que Jesus operou e acabou tornando-se o seu maior seguidor, inclusive falando, olha, cara, a gente precisa levar isso aqui para mais gente, fazer mais gente te conhecer. E ele acreditava que Jesus, ao ser crucificado, não morreria. Mas aí a gente sabe o que acontece, né? Enfim, bem interessante essa discussão. A gente teve uma discussão interessantíssima, aliás, sobre o livro lá na leitura conjunta. A live tá salva no clubinho, inclusive. E lembrando aqui que não sou grande conhecedora da Bíblia, tá? Mas não sou mesmo. Já li uma vez, mas assim, zero como estudiosa. Foi na época que eu fiz crisma, então faz muito tempo, mas achei a visão muito interessante. Porém, contudo, entretanto, voltemos à questão da traição. Então, a gente tem a questão do Judas, mas também temos um outro personagem aqui, porque lembra que eu falei da guerra árabe-israelense, né? Então, a gente tem ai, que difícil não revelar o enredo, mas nós temos um certo personagem que morre em decorrência desse conflito. E aí a gente tem a visão exposta de um outro personagem chamado Shaultiel, que era um personagem que não acreditava na questão do Estado israelense. Para ele, Estado não devia existir, uma ideia até um pouco anarquista. Ele acreditava que se fosse proclamado um Estado de Israel ali, o conflito com os palestinos seria inevitável, muita gente morreria, haveria guerra para sempre. E apesar de esse homem fazer parte do movimento sionista, ele também procurava manter um diálogo aberto com os árabes. E ele logo passa a ser mal visto por conta disso, porque como assim você está do nosso lado, mas você está conversando com o inimigo, mantendo relações fraternas, o que está acontecendo aqui? Então esse homem acaba sendo expulso do movimento sionista e morre no ostracismo com uma bela taxa de traidor. Então é assim que a questão da traição se apresenta aqui. E a temática da traição permeia praticamente toda a obra do Amos Oz. Como eu disse, eu já li boa parte dos livros dele e em todos eu enxerguei essa temática sendo discutida. E por que eu acho legal falar sobre isso? Porque o Amos Oz faz uma discussão muito legal em torno dessa ideia. Então, ele coloca que diversas figuras históricas que hoje são tidas como heróis, à sua época foram consideradas traidores. Ele cita o exemplo de Lincoln e a questão da abolição da escravidão nos Estados Unidos, fala também do Ben-Gurion, que é tido como o pai do Estado de Israel e que depois tentou uma negociação ali com os palestinos, e aí muita gente já viu, meu Deus, traidor. E o próprio Amos Oz foi tido como traidor durante praticamente sua vida inteira por muitos do movimento sionista, porque o Amos Oz defendia ali na região da Palestina, Israel, a existência de dois estados distintos, um para os judeus, um para os israelenses e outro para os palestinos. E para alguns do movimento sionista, isso era um absurdo, porque como assim a gente vai fazer concessão em relação àquele que nós consideramos nosso inimigo? Não dá para ser assim. Você tá do nosso lado ou tá do lado deles? O que está acontecendo aqui? E em meio a essa discussão de traição, o Amos Oz usa uma palavra que eu acredito que é chave para tantos conflitos, que é a concessão. Porque a questão dele, né, dos pares dele que o consideravam como traidor, era justamente, mas por que nós vamos fazer concessões? Isso não existe. A gente tem que conseguir tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer. E para Amos Oz isso é um tanto imaturo e irreal, porque essas tensões, assim, dessas questões muito polarizadas, a gente costuma ver como uma luta entre certo e errado, né? Aquela coisa bem maniqueísta, eu ia falar maquiavélica, maniqueísta, assim, preto e branco, não tem muita zona cinzenta, enfim. E ele via esse conflito Israel-Palestina como uma questão entre certo e o certo.
não tinha errado ali. Os dois povos acreditavam que aquele era o lugar deles, que era ali que eles tinham de ficar. Para o povo israelense é um absurdo ter os palestinos atacando-os ali, mas para os palestinos, o Amós reconhecia que deveria ser complicado mesmo. Era um povo que habitava aquela região, e aí, do nada, principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um afluxo muito grande de judeus vindo para a região, e os palestinos acabam interpretando aquilo como uma invasão, né? Como assim? Vocês estão invadindo a nossa casa, o que está acontecendo aqui? Então era um lado falhando em ver o outro e também muito firme na bandeira, sabe? Cada um com a sua bandeira, não tinha concessão para lado nenhum. E o Amos acreditava que era nessas concessões que residiam a chave. E prestem atenção, concessões não é abraçar o inimigo, porque esse é outro ponto, aliás, com o qual eu concordo bastante. O Amos até discute isso em Judas de uma maneira muito legal, que é a questão do amor. Tem um personagem aqui que, discutindo sobre Jesus, fala que achava Jesus uma figura muito interessante, mas talvez discordasse dele na ideia de que nós devíamos amar o próximo, né? Amar todo mundo, porque esse personagem vê o amor e, nesse ponto, acaba sendo um personagem com pitadas autobiográficas, porque o Amos Oz também fala sobre isso, mas via o amor como algo muito sagrado e que não dava pra sair dando pra todo mundo por aí. Claro, você não vai odiar todo mundo à sua volta, mas o amor é reservado realmente para poucos. E eu acredito nessa ideia também, inclusive. E o Amos Oz então falava, gente, peraí, não tô falando pra gente ir aqui convidar os palestinos pra nossa casa, querer que todo mundo fique junto, porque a gente tem esse outro extremo também, né? Tem as pessoas que acreditam que, meu Deus do céu, não existe contato, e tem as outras que, não, a gente tem que se abraçar, ser amigos, e para Amos Oz, não. São grupos que muito provavelmente serão opostos, inimigos por muito tempo ainda, quiçá para sempre, mas isso não significa que tenha que haver guerra o tempo inteiro. Ele realmente acreditava nessa ideia das concessões para que a questão da animosidade entre os lados fosse resolvida. E eu sei que a discussão aqui está no âmbito desse contexto em que o Amos Oz vivia, né, Israel-Palestina, ele estava muito presente ali naquele conflito, falando muito sobre ele, mas eu acho que isso é algo que a gente pode levar tanto para nossa vida, sabe, de sempre tentar enxergar o outro, de entender mesmo, porque muitas vezes você até fica com uma posezinha, né, de eu quero entender o outro lado, mas no fim das contas não quer nada. Você tá lá falando e aí tá tudo empolgadão nas suas ideias, e aí quando o outro lado fala, aí você já fica, né, meio, não quer muito ouvir. Isso acontece muito nos contextos polarizados, como a gente tem na obra do Amos Oz, como nós tivemos recentemente por aqui também no Brasil, aliás, não só recentemente, né? Eu acho que boa parte da nossa história foi permeada por uma grande polarização. E essa polarização está presente em diversos assuntos polêmicos, aqui tirando do contexto político, mas no geral mesmo. E eu sempre acho muito triste ver isso assim, tipo, de um lado gritando com o outro, se você se coloca de um lado e aí concorda eventualmente com alguma coisa do outro lado, ou quer até mesmo só entender aquilo, ver como o outro lado pensa. Tem gente que se diz do seu lado que já te taxa de traidor, basicamente, né? Fala, não, você tá traindo a causa aqui. Acho que a gente pode também levar para o âmbito de relacionamento mesmo, um a um, com cônjuge, amigos, porque muitas vezes vocês acreditam na mesma coisa, mas querem chegar lá de um jeito diferente, e aí acaba havendo uma cisão ali, um conflito muito grande, porque vocês têm essa visão diferente de como chegariam lá, e isso podia ser resolvido com algumas concessões, com um lado ouvindo mais o outro, em vez de se colocarem um contra o outro. Nossa, gente, papo profundo aqui hoje, né? Mas é isso aí, vocês encontram esse tipo de discussão em Amos Oz. Recomendo fortemente a leitura de todos esses livros que estou segurando aqui. Então, recapitulando, temos Judas e Pantera no Porão, estes romances. E queria deixar também indicação de livros de não... Ai, meu Deus, eu peguei errado. Pantera no Porão é este, não este. E aí, queria deixar também indicações de livros de não ficção.
dele, também de autoria do Amos Oz, que falam sobre o assunto. Não é assim um ensaio dedicado exatamente à traição, mas acaba permeando basicamente todos os textos que nós temos aqui. Então, nós temos Mais de uma Luz. Este tem resenha aqui no canal, Fanatismo, Fé e Convivência no século XXI. Fanatismo, aliás, outro tema muito caro. A Amos Oz que tem muita relação também com essa questão da traição. E como vocês podem ver, é um tema caro mesmo, porque a gente tem esta coletânea aqui, cujo título é Como Curar um Fanático. Sensacional! Recomendo muitíssimo a leitura. Se você ficou interessado aí, mas não sabe muito bem pelo que optar, eu optaria por um desses dois. Talvez ainda mais por Como Curar um Fanático. E aí, se você gostar do jeito que ele coloca, as posições dele, das argumentações, aí você pode partir para o resto da obra dele, porque acho que Amos Oz é muito isso, sabe? Se você lê um, é muito provável que você vai gostar de todo o resto, mesmo que não ame, como foi o caso dessas duas leituras aqui, dos romances. E se você se interessar pela vivência do autor, pelo amor de Deus, não deixe de ler De Amor e Trevas, sério. Aquilo é um monumento e você ainda aprende de quebra pra caramba sobre a situação ali do conflito Israel-Palestina, porque, afinal de contas, Amos Oz nasceu antes mesmo do Estado de Israel e presenciou a sua criação. Então, tem muito a dizer sobre o tema. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Acho que acabou sendo uma coisa um pouco mais diferente, né? Trouxe várias obras de uma vez, acabou sendo um papo mais filosófico, talvez, profundo. Enfim, se souberem de mais obras que dão margem também para esse tipo de discussão, se quiserem ver mais vídeos desse tipo por aqui, por favor, deixem aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Leiam Amos Oz.